Senhores, sois bem-vindos a Elsinore. Apertemos nossas mãos, os cumprimentos e as cortesias são as presenças das boas-vindas. Consenti que vos saúde deste modo, para que minha atitude em relação aos atores, e posso assegurar-vos que vai ser de brilhante aparência, não pareça acolhimento mais afetuoso do que vocês pensam. Sois bem-vindos. Assim começo a falar de um clássico da literatura inglesa, um clássico da humanidade, escrito por William Shakespeare. A trágica história de Hamlet, príncipe da Dinamarca, ou como muitos o conhecem, apenas Hamlet. Este que traça um curso entre a loucura e a sanidade. Esta sanidade que por muitas vezes pode ser considerada uma loucura fingida. A obra traz consigo uma forte carga de emoções e comportamentos que na sociedade não são muito bem aceitos, mas existem, arraigados na alma humana, que são traição, vingança, incesto, corrupção, loucura, fingimento, melancolia e moralidade. Ela fala dos conflitos inerentes ao homem, esses conflitos que fazem parte da natureza humana, e fica persuadindo e direcionando o leitor para o pensamento crítico, político e filosófico, em relação principalmente à fala de Hamlet como solilóquio, ou seja, quando ele fala seus monólogos, quando ele fala sozinho. O que acontece no enredo desta obra? A obra conta da história do príncipe da Dinamarca, o Hamlet, que ficou órfão de seu pai, o rei Hamlet, que, por sua vez, foi morto pelo seu irmão, o Cláudio. Esse, que tomou a coroa do rei, ainda casou-se com a mãe de Hamlet, tendo um casamento incestuoso. Isso já deixa o Hamlet completamente abalado. Ele entra no que se pode ser considerado um colapso emocional, porque ele não suporta, primeiro, a morte do pai, o luto é pesado demais para ele, a melancolia toma conta dele, e o desprezo pelo casamento, pela união da mãe com o tio, por ser considerado um incesto, ele não aceita e até considera a mãe como uma prostituta. Logo no primeiro ato, através de uns guardas e um amigo dele chamado Horácio, o Hamlet vai de encontro ao fantasma de seu pai, que revela ao Hamlet a verdadeira causa de sua morte. O fantasma fala assim: escuta, Hamlet, contaram que uma cobra me picara quando, ao dormir, eu no jardim me achava. Assim foi ludibriado todo o ouvido da Dinamarca por uma notícia tão falsa de minha morte. Mas escuta, nobre mancebo, a cobra que peçonha lançou na vida de teu pai, agora cinge a coroa dele. Ou seja, conta o Hamlet que o seu tio, agora rei da Dinamarca, é quem o matou. O Hamlet começa a ter questionamentos se ele está louco por ter encontrado um fantasma, se aquilo foi real, se o tio realmente matou seu pai. Então ele começa a criar essas hipóteses e se aproveita de um grupo teatral que vem à cidade em meio à obra e convida esses atores para encenarem uma peça de teatro chamada A Ratoeira, para que encenem a peça de forma tão minuciosa que pareça que seja uma reconstrução do ato vil do tio contra seu pai. Ou seja, os atores encenariam, metaforicamente,
o assassinato do rei da Dinamarca, no caso o pai de Hamlet. Com isso, o que pretendia Hamlet? Ele pretendia observar atentamente o comportamento de seu tio diante dessa peça, para descobrir, para deflagrar se realmente o tio teria cometido esse ato. Então, o que acontece no momento do assassinato, no meio da peça, o tio se levanta, sai dali, não aceita mais ver a peça, e o Hamlet, olha só, então é verdade, ele matou meu pai. Então, o que acontece é que o rei sai e vai conversar com a rainha e com seu criado, o Polônio, o mordomo. E ele pede para esse Polônio que vá junto da rainha, para que a rainha repreenda o Hamlet por ter tido esse tipo de atitude, como se fosse uma brincadeira de mau gosto. Então ele seria repreendido e também analisariam se Hamlet estava realmente louco ou não, ou se ele estava apenas brincando, né? Só que acontece, Polônio é enviado junto da rainha aos seus aposentos para escutar a conversa da rainha com Hamlet, e a rainha acoberta isso, deixando o Polônio se esconder por trás de uma cortina. Então, quando o Hamlet chega para conversar com a rainha a pedido dela, e eles começam lá a ter aquela conversa, pedindo explicações, né? A rainha pedindo explicações, o Hamlet percebe que tem alguém detrás da cortina e imagina que é o rei. Então, em um movimento de loucura e fingimento, ele fala assim: que é isso? Um rato? E ele, desembanhando a espada, dá uma estocada no reposteiro, que é a cortina, e fala: aposto que o matei. O Polônio, por trás, diz: estou morto. A rainha: santo Deus, que fizeste? E Hamlet ignorou, não era o rei. Ou seja, ele primeiro se finge que não sabe o que era que estava acontecendo, finge que pensa que era um rato, né? Finge essa loucura, e logo em seguida revela a sua verdadeira motivação. Ele pensava que era o rei, então ele estava tentando concretizar seu ato de vingança contra o rei por ter matado seu pai. Esse ato de vingança é um dos pontos principais desta obra, que é o que mais leva os críticos e os psicanalistas a observar com um olhar bem minucioso, porque a obra tem 5 atos. No primeiro, já acontece a tragédia da morte do pai de Hamlet, ou seja, a motivação da vingança dele, só que ele não consegue concretizar essa vingança até o 5º ato, até as últimas cenas, a última cena, aliás, do 5º ato. Por meio de todos os outros, ele fica refletindo, ele fica falando consigo mesmo, como se ele estivesse se repreendendo por ter esse tipo de pensamento. Se faz, se não faz. E esse desejo de concretizar a vingança dele acaba perturbando sua alma. Então, continuando. Após a confirmação, ele é chamado... Não. Continuando. Por esses atos, ou seja, por ter matado o Polônio e por ter colocado os atores para encenar aquela peça, o Hamlet seria mandado para fora do país, para a Inglaterra, nesse caso. E nesse meio tempo que ele estava fora do país, o filho do Polônio
quem foi morto, o Laertes, o nome dele, volta para a Dinamarca e pede uma explicação ao rei. O que aconteceu com o pai dele? Onde está o pai dele? Por que está morto? Por que não foi enterrado adequadamente? Então, o rei, como uma forma de se safar, de lavar as mãos e ainda se vingar de Hamlet por ter feito tudo aquilo da ridicularização no meio da corte, ele incentiva esse Laerte a tramar contra a vida de Hamlet. Então, o que acontece? Quando Hamlet consegue voltar para a Dinamarca, esse Laertes o desafia a um duelo de esgrima. Só que ele envenena sua lâmina e tira a proteção da esgrima. No meio do duelo, ainda tem um detalhe. O rei já estava sabendo disso, ainda pegou um pouco do veneno e colocou numa taça de vinho, que ofereceria ao Hamlet para caso não fosse tocado pela lâmina, não fosse ferido pela lâmina com veneno, ele se envenenaria tomando da taça no meio do descanso, lá da esgrima, do desafio, né, do duelo. Então, no meio do duelo, o que acontece é que sai tudo, os pés pelas mãos, todo mundo mete os pés pelas mãos. O Laertes consegue sim ferir o Hamlet, mas no meio da confusão eles trocam as espadas e o Hamlet também fere ele. E nesse meio tempo, ainda, a rainha que estava lá comemorando porque Hamlet tinha conseguido tocar, né, como eles chamam, tinha conseguido tocar o Laertes, estava comemorando e toma da taça de vinho, bebe da taça de vinho, é envenenada e cai morta. Quando eles veem aquilo, começa uma comoção, e o Laertes também, que está caindo morto, que está envenenado também pela própria lâmina, confessa a um Hamlet tudo o que está acontecendo, diz que o rei é o culpado. Então, o Hamlet vira para o rei e lhe diz: agora tome da taça envenenada. Então, o rei também é levado à morte, mas não de uma forma direta. O Hamlet consegue concretizar sua vingança, mas ele não consegue matar o rei diretamente. E ainda, em seguida, por estar sofrendo com o veneno no seu corpo, pede seu amigo Horácio, quem comentei lá na frente, anteriormente, que apresentou o fantasma para ele, pede para seu amigo Horácio, que estava presente, para lhe entregar a taça envenenada, e ele beberia dela, assim morrendo, né, do veneno. Tendo toda a história um final muito trágico, sanguinolento e devastador. Então, agora eu vou passar a dar alguns dados históricos, filosóficos, políticos e até de psicanálise em relação à obra. Ela foi escrita, para começar, entre os anos de 1599 e 1601 e logo em seguida fez sucesso. Ainda em vida, o Shakespeare conseguiu perceber uma grande aceitação do público da sua obra Hamlet. Mas lá para o final do século, os críticos da restauração inglesa passaram a enxergar a peça como primitiva e reprovaram seu estilo. Essa visão mudou completamente, radicalmente, a partir do século XVIII, quando os críticos passaram a ver Hamlet como um herói puro. Seria um jovem. Eles considerariam Hamlet como um jovem de ideias brilhantes e circunstâncias adversas. Mas
Esta visão também não conseguiu demorar-se muito tempo. Até o final desse século, do século XVIII, a ideia que se tinha de Hamlet já passou a ser de um homem confuso e inconsistente. E eu tenho um apontamento aqui para dizer. Como é que ele era confuso e inconsistente? Ora, ele era louco. Ora, era lúcido. Ora, era coerente. Ora, fingia loucura. Ora, se perdia nas palavras. E levava até o próprio leitor a ter confusão sobre qual era o momento em que ele estava realmente fingindo uma loucura ou estava verdadeiramente louco. Imagine só, você está lendo uma obra em que o ator está, por meio de metáforas, por meio de sátiras, está fingindo uma loucura e ao mesmo tempo ele se perde na sua fala, ele começa o que a gente chama de viajar. Ele começa a viajar, ele começa a conversar consigo mesmo, se perguntar e se responder e não tem nexo com as suas palavras. Então, isso confunde bastante o leitor. Todo esse contexto que eu falei levaram os críticos literários a passar a se concentrar mais no personagem, o Hamlet em si, do que no enredo da obra. E a partir do século XIX passou a ser visto como um indivíduo infernal, conturbado e que refletia conflitos internos. Esses conflitos internos seria a representação da própria humanidade e exporia o caos do pensamento humano. A obra perpassa por correntes filosóficas. Ela traz ideias relativistas, existencialistas e céticas. Ela também fala sobre problemas políticos, fala sobre um golpe de Estado, como por exemplo quando o tio de Hamlet mata o pai para tomar a coroa, ou incitação ao crime por terceiros, ele lava as mãos, né? Quando o rei, por exemplo, motiva o Laertes a matar o Hamlet, mas ele não estaria fazendo aquilo de forma direta. E a obra ainda traz, incrivelmente, por incrível que pareça, ideias feministas, mesmo que em segundo plano. Existe uma personagem chamada Ofélia, que é irmã de Laertes, que acaba por ficar louca de tanto ser rejeitada, e ela busca sua libertação, a libertação dessa loucura, desse sofrimento, por meio da morte. Mesmo que ela faça parecer que foi um acidente, fica subentendido que foi um suicídio. Ela vai até o rio, se coloca em risco sua vida, então é considerado um suicídio. E também tem a questão da rainha Gertrudis, desculpem, que o Hamlet, lá naquela conversa do aposento dela, quando ele mata o Polônio, ele revela a ela que ele não estaria louco de verdade, ele estaria apenas fingindo. E ela reserva isso para ela e não fala para seu marido, o rei. Então isso demonstra uma ideia de valorização da mulher com opinião e que tem o direito de se reservar alguns conhecimentos. Não precisa necessariamente estar à mercê do marido e contar tudo o tempo todo. Uma obra como esta também não poderia passar sem
ser analisada pela psicanálise. E na psicanálise temos pelo menos 2 autores muito famosos e muito importantes para a história da humanidade, que são Freud e Lacan, que falam sobre Hamlet. O Hamlet de Shakespeare possui as mesmas raízes do Édipo Rei, disse Freud, quando escreveu a interpretação dos sonhos. Ele utilizou-se do personagem para complementar seu estudo sobre o Édipo Rei e assim explicar o que chamou de complexo de Édipo. Incrível, né? Segundo as palavras de Freud, Hamlet encontra-se impossibilitado de realizar a vingança de seu pai, tendo em vista que o assassino deste, na verdade, atualiza seus desejos infantis reprimidos, ou seja, matar seu pai e ficar com sua mulher, segundo Freud. E quanto ao paradoxo entre o desejo de vingança, e a procrastinação, ou seja, dele sempre protelar essa vingança, esse ato da vingança, se veria explicado mais tarde em Lacan, no seu ensaio O Desejo e sua Interpretação. Ele fala assim: é que nesta ação em causa, a ação de portar a morte, sobre a qual não sabemos por que uma ação tão insistente e, afinal de contas, tão concisa a executar, exige tanto tempo de Hamlet. Aquilo que nos é dito disso, inicialmente, é que essa ação de portar a morte encontra em Hamlet o obstáculo do desejo. Ainda fala: observemos, no entanto, que se Hamlet não é obsessivo pela boa razão, primeiro por ser uma criação poética, Hamlet não tem neurose. Hamlet nos demonstra neurose e é bem diferente de zelo. Ou seja, para Lacan, o Hamlet não seria louco, não seria neurótico, ele apenas o demonstrava, ele fingia essa neurose. Então, ele faz vários apontamentos a respeito da obra, mas o que mais me interessava falar aqui, trazer para vocês, é que ele não conseguiria concretizar esse seu desejo de vingança por causa desse peso do que ele chamou de portar a morte. Isso é o que seria um obstáculo para ele na concretização do seu desejo. Como considerações finais, já para terminar esse vídeo que ficou bem longo, vimos até o momento vários aspectos que fazem do Hamlet uma obra tão extraordinária. Passamos pelo processo cultural, da crítica, da aceitação imediata do público, do contexto histórico, filosófico, político e até dos ideais feministas sugeridos, mesmo que ficaram em segundo plano. E por fim, demos ênfase ao seu tema principal. Viu-se, à luz da psicanálise, que o príncipe sofreria do complexo de Édipo e evitava o portar a morte, daí o obstáculo a seu desejo de vingança e por isso o seu longo protelar do ato. Bom, espero que pelo menos alguns dos pontos importantes para considerar desta obra tenham ficado claros para vocês e espero que tenha me feito compreender, ainda que minha fala tenha ficado bastante comprida. Eu agradeço muito e nos vemos no próximo. Tchau!